Olá, meus queridos irmãos. Eu quero saudar os alunos do Instituto Ibadep, com a santa e gloriosa paz do Senhor, e também a nossa amada igreja, o nosso querido pastor. Quero falar para os irmãos que estou trazendo aqui mais um livro profético, né, irmãos? Que está inserido entre os livros dos profetas menores do curso de teologia do Instituto Bíblico do Ibadep. Quero trazer para os irmãos, né, Zacarias, o penúltimo profeta do Antigo Testamento, para que os irmãos possam encerrar esse módulo. De breve estaremos aqui com o livro de O Espírito Santo, né, irmãos? O próximo módulo que virá. Mas vamos o que interessa, né, irmãos? Aí na sua tela aí, né, no seu vídeo está aí o que nós vamos tratar, né, aqui neste momento aqui, né? Falando sobre Zacarias, né? O capítulo é 5, estamos no fim já deste módulo e vamos tratar agora do profeta Zacarias. Depois eu estarei trazendo para os alunos o livro de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Então vamos lá, né, irmãos? Nós sabemos que Zacarias foi o próprio autor do livro, conforme você está vendo aí, autor Zacarias, né? A data você já está vendo aí, o tema, conclusão, versículo-chave, palavras-chave, né? Isso aí eu estou botando na tela, irmãos, para poder adiantar. Mas vamos aqui, o estudo da palavra, né? A missão de Zacarias, né, era animar por meio da promessa do exílio atual, da glória futura, o resto do povo judeu, né, irmão, que estava desanimado pelas aflições, né, e que hesitava em reconstruir o templo, né. O povo tinha motivos para estar desanimado. Por quê? Nós sabemos que no início do nosso módulo, né, a gente sabe que tem 3 períodos, né, que é do 841 612, que foi o antes do cativeiro, né? E nós temos o período durante o cativeiro, antes do cativeiro, que foi 841 e 612 a.C., durante o cativeiro, que foi no período de 605 a 539, né? E agora nós vamos tratar, né, irmãos, do pós-cativeiro, né? Que foi Ageu e Malaquias, onde estão registrados os regressos do cativeiro no período de 538 a.C., e também vamos tratar também da reconstrução do templo, que se deu em 515 a.C., e também a reforma de Esdras e Neemias a 458 a 445. Então, para que você não possa confundir antes, durante e depois, tá, irmãos? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias foram depois, pós-exílico, depois do cativeiro, tá? Então, no período de 539 a 322. Então, essa era a missão de Zacarias, né? Era motivar o povo judeu, né? Excitar o povo a reconstruir o templo. Vamos para o propósito. Qual era o propósito do profeta, né? Os dois propósitos que Zacarias tinha em mente ao escrever seu livro correspondem às 2 divisões da obra, que os capítulos de 1 a 8, que foram escritos, né? Qual era esse propósito? Era a fim de encorajar o remanescente judeu em Judá e persistir também na construção do templo. Os capítulos de 9 a 14, né, a gente vê aqui, são os escritos para fortalecer os judeus, que tendo concluído o templo, ficaram desanimados, né, por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nessa passagem é revelado também, né, o que importara para eles era a vinda do Messias, mas não estava na época, né, irmãos? Não estava no tempo do Messias vir. Então, eles ficaram um pouco desanimados, mas o propósito de Zacarias era animar o povo judeu em Judá acerca da reconstrução do templo. Vamos falar um pouco aqui sobre o autor. O autor foi Zacarias, né?
cujo nome, né, significa Senhor se lembra, foi um dos profetas pós-exílicos. Né? Para quem não sabe, Zacarias nasceu no exílio, tá? Era um sacerdote que voltara junto com o governador Zorobabel e Josué do cativeiro babilônico. Então, eles regressaram do cativeiro babilônico. Então, ele nasceu lá, né, irmãos? Então, Zacarias, ele era filho de Baraquias e também neto de Ido. Isso está lá registrado em Zacarias 1, verso 1. O identifica também como autor do livro. Neemias informa ainda que Zacarias era cabeça da família sacerdotal de Ido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele era neto de Ido e era também o cabeça da família sacerdotal. Neemias 12, o versículo 16. Porque essa passagem, sabemos que ele era da tribo de Levi, nessa passagem, e que passou a servir em Jerusalém, e depois do exílio, tanto como sacerdote também, e como profeta. Então, os irmãos, prestem atenção. Zacarias não só era sacerdote, mas também era profeta. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias foi um grande sacerdote, irmãos, que voltou para Israel com seu pai, Baraquias, e também o seu avô Ido, na primeira leva de cativos que retornaram da Babilônia com Zorobabel. O único profeta menor identificado como sacerdote, acontecendo o mesmo com o profeta Jeremias e também o profeta Ezequiel, que exercia o ministério tanto profético como também sacerdotal. Dois profetas maiores, né? E que também foram os sacerdotes. Ele também, Zacarias, ele é um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Por isso está inserido lá, pós-cativeiro, pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias foi chamado para despertar os judeus que retornaram para contemplar a tarefa de reconstruir o templo. Você vê lá em Esdras capítulo 6, o versículo 14. Quem estudou bibliologia sabe, né, irmãos, que foi no período de 425 que Esdras veio para a reconstrução do templo. Sua mensagem escrita forma um significativo elo entre dois profetas anteriores, né? Zacarias 1, verso 6, e as fases posteriores da obra redentora de Deus, sobre qual o seu livro presta eloquente testemunho, tá? Ele é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dando referências distintas e comprovadas, amém, irmãos? Sobre a vinda do Messias, amém? Então falamos do autor, falamos do propósito, tá? Vocês, alunos, não se esqueçam, né? Tem propósito, tem a história, o autor, as palavras-chave que você está vendo aí no vídeo, né? Agora nós vamos falar da data. Esdras, capítulo 5, verso 1, registra que declara que ambos animaram os judeus em Judá e Jerusalém e a persistirem na reedificação do templo, tá? Nos dias de Zorobabel, governador, e também de Josué, o sumo sacerdote. O contexto histórico, né, para os capítulos 1, o versículo 8, datado entre o período de 520 a 518 a.C. E também é um ministério idêntico ao profeta Ageu. E como resultado do ministério profético de Zacarias e Ageu, o templo foi terminada a sua construção e dedicado no período de 516 a 515 a.C. Em sua juventude, Zacarias havia trabalhado lado a lado com Ageu. A visão dos primeiros capítulos foi, aparentemente, enquanto o profeta ainda era jovem. Lê lá em Zacarias capítulo 2, verso 4, ele ainda era moço ainda, né? Escreveu os capítulos 9 e 14, que a maioria dos estudiosos indica a data, que foi no período de 480 a 470 de Cristo, e já se achava já idoso, né, irmão? Então, você vê que os estudiosos indicam que este período Zacarias já estava
com uma idade avançada. A referência, ó Grécia, uma referência, em Zacarias capítulo 9, versículo 13, pode indicar que os capítulos de 9 a 14 foram escritos depois de 470 a.C., quando a Grécia substituiu a Pérsia como o grande poder mundial. As profecias que abrangem o livro de Zacarias foram reduzidas à escrita entre 520 a 475. Aluno, preste atenção, para que se cair na prova, você não cair do galho aí. A 475 a.C., a totalidade das profecias de Zacarias foi enunciada, ou significa exprimir, declarar, expor, né? E também ela manifestar. Então a gente sabe aqui, né, que esses períodos que os estudiosos indicaram, né, aqui que abrange do livro de Zacarias, nesses períodos de 520 e 475 de Cristo, a totalidade também das suas profecias e de Zacarias, o seu enunciado, né, e também em Jerusalém, diante dos 50 mil judeus que havia voltado a Judá na primeira etapa da restauração. Irmãos, muitos judeus, né, que voltaram do cativeiro da Babilônia. O Novo Testamento indica que Zacarias, filho de Baraquias, né, foi assassinado entre o santuário e o altar no lugar da intercessão por oficiais do templo. Mateus 23, versículo 35. Algo semelhante ocorrerá a outro homem de Deus que tinha o mesmo nome a ver. Segundo as Crônicas 24, 20 e 21. Então nós podemos notar, né, irmãos, que Mateus 23, 35 fala do Zacarias que foi morto entre o alpendre e o altar. E em 2 Crônicas 24, 20 e 21 fala de outro nome de Zacarias. Então falamos do autor, falamos da data. Agora vamos falar do cenário. 2 meses após Ageu ter iniciado sua mensagem, Zacarias começou a sua. Os 2 profetas foram usados por Deus para incentivar o povo judeu na reconstrução do templo, que estava paralisada durante 16 anos, né? Eles deixaram clara a relação entre a obediência do povo na reconstrução do templo e a bênção divina em suas vidas, registrada em Ageu 1:9, Zacarias 1:16 e 17. Os exiliados que retornaram à sua terra natal em 536 a.C., sob o decreto de Ciro, né? Depois você lê lá Isaías 45, que você vê lá Deus exaltando o príncipe da Pérsia, Ciro, e que estava entre os mais pobres dos judeus cativos, cerca de 50 mil pessoas, né, irmão? Que retornaram a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e Josué, o sacerdote. Rapidamente, né, reconstruíram o altar, iniciaram a construção do templo. Logo, todavia, a apatia se estabeleceu à medida que eles foram cercados com a oposição dos vizinhos samaritanos, né? Que apatia, né, significa anunciar, exprimir, declarar, expor uma manifestação que eles declararam, se exporam, né? Conforme eu falei aqui, né, no início aqui do vídeo, e agora nós vamos falar do estado da impassibilidade e também da diferença, né? Que significa apatia. É estado de impassibilidade e também a indiferença. Finalmente, né, foram capazes de conseguir uma ordem do governo da Pérsia para interromper a construção. Porque os irmãos veem que luta, né, irmãos? Né? No instante, a oposição se levantou para impedir a construção. Então, durante cerca de 12 anos, né, a construção foi obstruída, né? Ela fechou, tapou, entupiu, impediu com os obstáculos a passagem da circulação, de impedir ou então de um estorvo, né? Então, foi uma coisa tremenda, né, irmãos? E pelo desânimo e pela preocupação com as outras atividades, eles se envolveram com outras atividades, porque a Pérsia interrompeu a reconstrução do templo, né? Então, e pela preocupação com outras atividades,
Zacarias e Ageu persuadiram de novo o povo a voltar para o Senhor, aos seus propósitos, para restaurar o templo destruído. Zacarias encorajou o povo de Deus, indicando-lhe um dia quando o Messias reinará em um templo restaurado numa cidade restaurada. E na tentativa de entender o governo persa até a Europa, Dairo saiu-se bem no início, mas foi derrotado pela cidade da Grécia, na Batalha de Maratona, no período de 490 a.C., e sofreu uma derrota ainda maior em Salamina. Isso mudou o curso, né, irmão, do avanço persa no ocidente, e assim os gregos seriam outra potência gentia a ser enfrentada, né? Foi nesse clima que Zacarias escreveu os capítulos 9 ao 14. Então, os irmãos, nota quantas coisas, irmãos, se levantaram para impedir a reconstrução do templo. Ele descreve também, né, detalhadamente sobre uma invasão grega que se apossaria de toda a Palestina, exceto Jerusalém, que seria poupada e protegida pelo Senhor. Então, os irmãos, nota que foi muita coisa, né, irmãos, que aconteceu, né? Muita coisa mesmo que houve, que aconteceu ali, né, irmãos? Então, não foi fácil a reconstrução do templo. Nós vemos aqui as batalhas, as coisas que aconteceram durante esse período. Então, isso aqui é o cenário histórico, né, irmão, de tudo que aconteceu, né, para que a reconstrução do templo pudesse ser efetivada. O conteúdo, né, irmãos? Vamos ver o conteúdo. O livro divide-se em duas partes principais. Primeira parte, Zacarias 1:8. Começa com uma exortação aos judeus para que volte ao Senhor, para que também o Senhor se volte para eles. Então, começa com a exortação. Zacarias 1:6. Enquanto encorajava o povo a terminar a reedificação do templo, o profeta Zacarias recebeu uma série de 8 visões, Zacarias 1:7 e 6:8, garantindo a comunidade judaica em Judá e Jerusalém que Deus cuida do seu povo, governando-lhe o destino. Então, os irmãos veem que o Senhor começa, né, a revelar o profeta Zacarias o destino do povo judeu de Jerusalém. As 5 primeiras visões que transmitia esperança, consolação, e as últimas 3 envolvia juízo, e a 4ª visão contém uma importante profecia messiânica. Zacarias 3, do verso 8 ao 9. A cena de coroação descrita no livro de Zacarias, também 6, 9 a 15, é uma profecia messiânica clássica do Antigo Testamento. 2 mensagens inseridas nos capítulos 7 e 8, que fornecem perspectivas presentes e futuras aos leitores originais do livro. Segunda parte, Zacarias 9 ao 14, contém 2 blocos de profecias apocalípticas, cada uma delas é introduzido pela expressão peso da palavra do Senhor, Zacarias 9, 1, 12, 1. O primeiro peso, Zacarias 9, 1 a 11 a 17. Inclui promessa de salvação messiânica para Israel e revela que o pastor Messias levaria a efeito tal salvação, seria primeiramente rejeitado e ferido. Zacarias 11, do 4 ao 17, versículo 4 e 17. Você confere também Zacarias 13, 7. O outro peso, Zacarias 12, 1, 14, 21. Focaliza a restauração e conversão de Israel. Deus prediz que Israel pranteará por causa do próprio Deus a quem transpassaram. Zacarias 12, 10. Naquele dia, uma fonte será aberta à casa de Davi para a purificação do pecado, registrado em Zacarias 13, 1. E então Israel dirá, o Senhor é meu Deus, né, irmão? Registrado lá em Zacarias 13, o verso 9. E o Messias reinará como rei